acompanha o Camisa 10, meu nome é Alvin, seja bem-vindo a mais um podcast deste canal feito pra você que é apaixonado por futebol, beleza? Hoje a gente tá aqui, não dizendo que as outras entrevistas não foram especiais, mas essa daqui é especialíssima, você que é apaixonado por futebol e que acompanha futebol. Já vou apresentar, depois eu falo do patrocinador. O patrocinador vai esperar um pouquinho, tá? A gente tem que ser grato, como diz o meu amigo Vegeta, a gente tem que ser 100% grato aos nossos patrocinadores, mas hoje eu vou apresentar o meu convidado primeiro. Sávio, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer enorme estar aqui, Alvin. Então, vamos contar um pouco a resenha, as histórias, né? Um prazer imenso. Quero ver as histórias pra galera poder saber. Tem muita coisa pra contar, hein? Tem muita coisa pra contar. Galera, Sávio tá aqui junto com a gente pra trocar essa ideia. Você que gosta de futebol já deve saber, né? Craque do Mengão, craque do Real Madrid, craque por onde passou e tá aqui hoje. Craque da seleção também, né? Camisa da seleção tá aqui. Tá aí, a seleção também, um período, né? De praticamente 3 anos vestindo a camisa da seleção. Foi ótimo também, né? Uma experiência incrível. Então é isso, galera. Antes da gente começar de vez, vou falar dos nossos patrocinadores, beleza? Aproveitar que a Centauro tá aqui na nossa tela para falar da Centauro. Inclusive, eu trouxe essa camisa da Seleção Brasileira, a camisa nova da Seleção Brasileira. Você tem essa azul, que tá cheia dos detalhes, toda diferente. Também tem a camisa amarela da Seleção Brasileira, que lançou lá no site da Centauro. Então você corre lá para comprar. Lembrando que as camisas da Seleção, como são lançamento, o cupom C10 ele não vai valer, beleza? Mas os outros produtos lá dentro do site da Centauro, na nossa loja do Camisa 10 dentro da Centauro, você vai poder entrar lá e comprar qualquer coisa com 10% de desconto, lembrando que não é se não for lançamento. No momento do pagamento, você coloca lá C10, o cupom C10 ganha 10% de desconto em qualquer compra, camisa, mochila, tênis, qualquer coisa dentro da Centauro. E agora também, galera, temos o nosso patrocinador Master, a linda Estrela Bet, o site para você que gosta de fazer aquela fezinha e apostar no seu time do coração. Lembrando que a Copa do Mundo tá chegando e você também vai poder apostar na seleção brasileira ou na seleção rival, você que sabe, né? Tem gente, né, sabe, que torce pra Argentina, por exemplo. Tem brasileiro que torce pra Argentina, né? Eu já vi disso aí. Tem gosto pra tudo, né? E aí você vai no link que tá na descrição deste episódio, clica lá e quando você for fazer o seu primeiro depósito, você usa o cupom CAMISA10 e aí você vai ganhar 100% em cima do valor, 100% de bônus em cima do valor que você depositar. Como que é isso, Alvin? Depositou 20, vira 40, 100 vira 200, 200, 400. Lembre sempre de jogar com responsabilidade, pelo amor de Deus, e também consulte as regras da promoção no site do Estrela Bet, beleza? Então, vamos começar nossa resenha aqui com o Sávio, que tá aqui. Viagem foi cansativa ou foi de boa? De lá até aqui? Veio aqui do Rio? Aqui do Rio foi tranquilo, né? É uma boa caminhada ali, né? Sabe, vamos começar, como a gente sempre fala brincando, né? Vamos começar do começo. Flamengo, toda essa história, o início ali da tua carreira, como é que foi isso? Desde garotinho já era fissurado por futebol, como é que foi isso? Na verdade, eu sou de Vila Velha, né? Espírito Santo, sou capixaba. Então eu inicio a minha carreira no time do meu pai. Meu pai forma um time, uma escolinha, e o nome era Fluminensinho, né? Meu pai era torcedor fanático do Fluminense. Então ele montou esse time, eu comecei a jogar no Fluminensinho. Ali muito cedo ainda eu comecei a me destacar. E depois eu já fui para um clube federado, que é a Desportiva Ferroviária, que é um dos grandes clubes do futebol capixaba. E ali sim é onde eu praticamente iniciei essa caminhada de grandes torneios, de competições internacionais. E sendo na ocasião, foi um torneio em Vitória, um torneio internacional, no qual disputou River Plate da Argentina, Maneiro. Flamengo, Botafogo. Isso com quantos anos? Bahia, eu estava com 13 anos. Então eu fui um dos destaques desse torneio pela Desportiva Ferroviária. Uhum. Inclusive fomos campeões na final contra o River Plate. E ali, enfim, chamou naquela época a atenção de alguns clubes do futebol brasileiro. É claro que era um momento totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Então, naquela época, você era convidado a fazer teste lá? Na verdade, eu já não fui como um teste, né? Uhum. Então, como alguns diretores da base aqui no Rio de Janeiro, principalmente, já me conheciam e acabaram me convidando. Então, e um pouco antes, né? Alguns meses antes, eu vim para o Rio de Janeiro porque, por exemplo, o Botafogo já me conhecia através de alguns torneios e eu passo quase uma semana no Rio para fazer essa avaliação e praticamente ficar, né,
na época no Botafogo, mas ocorreu um fato ali que teve uma greve de ônibus no Rio de Janeiro. Uau, o flamenguista está em casa agora assim, e essa greve santa, né? Greve santa. Porque o meu irmão já jogava no Fluminense, na base do Fluminense, então eu vim com meu pai para o Rio para passar esse período de avaliação no Rio. Também não tinha muito tempo, meu pai tinha que trabalhar, tinha que voltar para o Espírito Santo. Então, praticamente no terceiro dia de greve, e não acabava, o meu pai resolveu voltar para o Espírito Santo, ele não podia esperar mais. E na época era impossível ele me deixar sozinho no Rio, para já ficar no Botafogo. Então, eu acabei voltando para Vitória e alguns meses depois eu me apresento no Rio, agora para o Flamengo, né? Então podemos dizer que era para o Sávio ter sido revelado pelo Botafogo, né? Na verdade foi um acaso, um destino mesmo, né? Uhum. Então eu acabei vindo 2, 3 meses depois para o Flamengo, em uma outra ocasião, e ali eu acabei ficando e, enfim, uma história de quase 11 anos, né? Pro Brasil, pro flamenguista que acredita em superstição, vai falar, isso aí não foi um acaso não, foi o que tinha que ter acontecido eu mesmo. acho que é o destino. E aí começou no Flamengo lá em 92, foi isso? Eu comecei, eu fiz todo um processo de base no clube, né? Foram praticamente 6 anos de categorias de base, e aonde foi realmente algo muito bom para mim. Flamengo, mesmo com todas as dificuldades e a diferença do que a gente vê hoje de estrutura, enfim, todo esse potencial estrutural que tem um clube com muitas dificuldades, era o Flamengo. Então era um clube sempre que projetava muito, que revelava muito. E a primeira participação no primeiro time, vamos dizer, eu tinha completado 18 anos, foi justamente no Campeonato Brasileiro que o Flamengo conquista em 92. Tá no teu currículo o título, né? Exatamente. Então, ali foi o início de uma caminhada no profissional, onde eu participo daquele grupo, onde aquele grupo de alguns jogadores importantes, eu acho que foi muito positivo para a minha sequência na carreira. E aí, em 92, a gente ganha o Campeonato Brasileiro, eu volto para o Sub-20, jogo o Campeonato Carioca pelo Sub-20, a gente ganha o Campeonato Carioca. E já no final de 93, onde o Júnior, maestro, ele é efetivado como treinador do clube, ele já me puxa e dali eu não voltei mais, eu fiquei direto no profissional do Flamengo. E virou o craque da Gávea, o famoso Anjo Loiro. Um apelido Cara, carinhoso. sabe, você no Flamengo, a gente dá uma olhada aqui nos números, né? Teve temporada com 70 jogos, que é muito jogo. E era normal na época. Temporada com 60. A temporada que você menos jogou aqui, pelo menos, né? Porque às vezes aqui até essa galera aqui dá umas erradinhas. A temporada que você menos jogou foi em 96, 41 jogos. Você sofria também com bastante contusão e apanhava pra dedéu, né? Eu lembro, em 96 eu perdi praticamente 2 meses e meio do Campeonato Brasileiro por uma contusão. Uhum. Eu fiz uma artroscopia no joelho, então a artroscopia era mais simples, mas não era o que a gente vê hoje de recuperação mais rápida. O cara recupera em 2 então, palitos. Eu perdi alguns jogos importantes no Campeonato Brasileiro aquele ano. Mas era uma média, né? Se a gente pegar, jogava 50, 60, 70 jogos na temporada, era uma coisa louca, né? E o mais difícil, porque hoje a gente vê uma evolução muito grande, principalmente na parte fisiológica, da recuperação, né? Então, naquela época, o mais difícil não era jogar 3 jogos por semana, era realmente a recuperação. Então, a gente não tinha uma base muito forte para depois de uma partida recuperar de uma forma muito mais rápida. Então, o que tinha, a gente tinha que fazer o mais rápido possível para estar preparado para o próximo jogo. E tudo naquela época era mais complicado, né? Se for pensar, por exemplo, sei lá, condições do gramado, Era tudo. Condições do vestiário, condições de transporte, condição do CT. Era tudo diferente. Como eu falei, né? Era o que tinha na época. Não tinha uma estrutura que a gente vê hoje, e o que eu acompanho no Flamengo, principalmente. Mas, enfim, dentro do que nos proporcionava, era possível. A gente tinha que fazer o máximo para jogar e também. Agora, era difícil, né? Porque campos ruins, principalmente no Campeonato Carioca, né? E era uma época que o Campeonato Carioca realmente era um campeonato raiz. Era Rua Bariri, era Conselheiro Galvão, era Itaperuna, no Sol de rachar na cabeça. Campos, Moça Bonita, em Bangu. Então, em muitos campos desses, o jogo começava 2, 3 horas da tarde, porque não tinha refletor. Então, você imagina no Campeonato Carioca, no verão do Rio de Janeiro,
moça bonita em Bangu, com 43, 44 graus, não era fácil não. Mas era o que tinha e realmente era uma época que eu guardo apesar de todas as dificuldades, que eu guardo com muito carinho. Muito carinho, né? Porque foi onde começou tudo. Foi, exatamente. E como é que ficou essa situação com o paizão, que era tricolor, e aí o filho foi pro... Na verdade, meu pai a gente vem de uma família muito diversificada, eclética, então a gente nunca teve problema com isso, né? Meu pai era um tricolor e ao mesmo tempo ele tentava passar para os filhos essa paixão pelo Fluminense, mas cada um seguia o seu caminho. No meu caso, eu jogava já ali no time dele, no Fluminensinho, né? Então eu era obrigado a vestir a camisa do Fluminense. Mas eu venho de uma torcida e uma paixão, principalmente naquela época, no início da década de 80. O Flamengo era uma doença, né? Para mim começou ao contrário, né? Porque eu era muito torcedor do Zico. Então, para mim, o Zico veio como algo muito grande e que eu admirava muito como torcedor, como meu ídolo que eu via. E, consequentemente, veio a torcida e a paixão pelo Flamengo, né? Então, uniu um pouco essa paixão do Zico com o Flamengo e o destino quis que, alguns anos depois, eu viesse para o Rio, viesse para o Flamengo com 14 anos, para tentar, né? Porque aquela época era muito difícil também, então era um risco muito grande de um menino que vem de Vila Velha do Espírito Santo tentar a vida no Rio de Janeiro, num clube grande, gigantesco como o Flamengo, mas graças a Deus as coisas foram fluindo naturalmente para mim dentro do clube. Aquelas histórias que parece inalcançável, né? Sei lá, garotinho jogando bola por Zico. Era realmente um sonho de criança. Eu vi aquele Flamengo do Zico e era uma admiração muito grande, vendo o meu ídolo. Só que e era um sonho automaticamente, mas era um sonho muito distante, né? Inimaginável, assim. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente, mas é uma família realmente diversificada. O meu irmão botafoguense, eu tenho um irmão tricolor também, tenho a minha irmã e meu irmão mais novo flamenguista. Dá para assistir vários clásicos junto ali. Não tem problema nenhum, nunca deu briga. Nunca deu briga. É igual a gente fala aqui quando a gente tá brincando que quando a gente começou o Camisa 10, eu nunca imaginava que ia poder trocar ideia com o ídolo. Porque ó, a gente já trocou ideia com... Agora trocando ideia com você, com o Pet. São pessoas que pra gente era um negócio meio inalcançável, assim. Quando a gente começou o canal, né? Lá no comecinho. Aí hoje a gente trocar ideia igual. Meu tio é um pouco mais... Ele óbvio, né? Que ele é um pouco mais velho que eu. Só que não é tanto, a diferença não é tanto. Que ele é o irmão caçula do meu pai. E aí ele sempre falava de Sávio. E hoje trocando ideia... com o Sávio aqui é sensacional. Você começou, fez toda a sua base ali antes na Desportivo Ferroviária, no Fluminensinho lá do seu pai, só que a maioria do tempo foi, obviamente, no Flamengo. Sim. Quem foi ali, depois que você subiu pro profissional, o cara que foi, tipo, meio que o teu mentor ali, assim, sabe? Vem cá, vou te abraçar, vem junto, vamos lá. De jogador? De jogador. Você lembra, assim, cara que foi mais importante, assim, o elenco todo te abraçou pra caramba? Era um momento, aquela época, não é como hoje, aquele momento de transição não era fácil, porque nós, jogadores que subíamos ali do sub-20 para o profissional, nós não tínhamos muitas oportunidades para mostrar. Então, às vezes eram duas oportunidades, você tinha que mostrar, né? Entrar e comer bola. Então, eu tive uma base, apesar de toda a dificuldade estrutural da época, o Flamengo nos proporcionava o máximo que podia realmente, sabe? De boas pessoas, de bons profissionais dentro do clube. Então, se eu começar a citar aqui, são tantas pessoas que me ajudaram na base do Flamengo, principalmente. E no profissional, apesar de você ter que mostrar no profissional algo diferente, porque se você faz uma base sensacional dentro do clube, como um Flamengo, mas chega no profissional e você não mostra realmente esse potencial, as coisas param ali, então você tem que continuar e dar uma sequência muito grande. Agora, eu subi em 92 com um grupo vitorioso, um grupo muito experiente, jogadores como Gilmar, goleiro, como Gotardo, Zinho,
o Maestro Júnior, Craque, o Gaúcho, o saudoso Gaúcho. Então, assim, eu acho que eu com 18 anos ali, esse mesmo grupo me abraçou. Show de Me bola. abraçou e para mostrar que realmente, apesar da idade e de jogar muito menos, jogar pouco, esse grupo tinha me recebido com muito carinho, assim, sabe? Então, não tem um jogador específico. Então, depois de 92, ali 93, eu fui ganhando meu espaço e foi muito legal, porque eu acho que o fato de você crescer dentro do clube, crescer dentro do Flamengo, você automaticamente é abraçado por todos, né? Então eu comecei a me destacar e ter essa base de grupo, né, de um jogador formado dentro da Gávea, dentro do clube, mas não foi um jogador específico que Foi o me elenco abraçou. mesmo Eu que acho que abraçou, foi né? o elenco, foi o clube que me deu respaldo, foi o clube que em alguns momentos eles souberam cadenciar o melhor momento para eu subir, para eu não subir, para eu descer para o sub-20. Então foi um período difícil, por exemplo, em 93, quando eu desço para o sub-20, que eu sou cortado da seleção brasileira para o Mundial na Austrália, e depois eu era um dos destaques da categoria, e vem um treinador e sobe praticamente todo o elenco e me deixa no sub-20 porque não acreditava no meu futebol, quer dizer. Mas ali depois veio uma pessoa realmente determinada na minha carreira, determinante na minha carreira, que foi o Maestro Júnior, quando ele assume o comando técnico do Flamengo como Ele já treinador. te conhecia também? Já me conhecia, então ele conversa comigo e ele, na melhor ocasião, na melhor oportunidade, ele me lança no profissional, e depois dali eu não saí mais. E aí voou ali, né? Então foi um momento muito importante, porque apesar das cobranças por parte da torcida, principalmente no começo, que eu ficava na reserva, eu entrava todos os jogos, ele era muito cobrado. Então, em alguns momentos, ele conversava comigo e dizia que o momento certo ia aparecer, e chegou, e ele me lançou. Você que ficou uma grande parte da sua carreira no Flamengo ali, você acha que considera a torcida do Flamengo chata? Entre aspas, assim. Porque, tipo, tem muito jogador ali que sofre muito com isso, né? Por exemplo, Adriano saiu daqui vaiado. Que cobra. Assim como todas as outras também cobram, né? Mas a do Flamengo cobra um pouco mais. A torcida do Flamengo é muito grande. Então, quando a torcida é tão grande, ela é tão apaixonada, e vem uma cobrança natural. Então, eu sabia também, e eu fui algumas vezes cobrado pela torcida do Flamengo. E era um processo natural. E é difícil, muito. Por exemplo, um atleta ser vaiado pela sua própria torcida é algo que é muito difícil você lidar psicologicamente com isso. Você ser vaiado, xingado, criticado pela torcida adversária é um processo natural. Vai acontecer. Então, é uma torcida muito grande, é uma torcida apaixonada, que ao mesmo tempo natural de uma cobrança. Então, por exemplo, quando eu chego em Madrid também, da gigantesca torcida do Real Madrid, e a pressão que é jogar no Real Madrid, eu sabia que a cobrança podia vir também. Então, mesmo com essa dificuldade, a gente tem que estar preparado para os elogios, e que às vezes também podem ser prejudiciais. Porque se você não estiver preparado psicologicamente, um pouco da empolgação, vamos dizer assim, e a cobrança de críticas também. Então, tem que realmente haver um equilíbrio muito grande. E eu tava vendo alguns vídeos alguns vídeos de lances da sua carreira. A gente hoje vê aí jogadores que apanham durante o jogo e tal. Mas tu apanhava muito, hein, Sávio? Caramba, cara. Acho que a questão da habilidade, de ser rápido ali. Mas é uma mudança muito forte, né? Que a gente está vendo não só nisso, no futebol. Então, na minha época, até pela maneira que eu jogava, eu sofria muitas faltas. Sabia que ia acontecer. E muitas vezes, faltas realmente pesadas, maldosas. Porque nós não tínhamos hoje, o que tem hoje, de um monitoramento, vamos dizer, dentro de campo principalmente, né? Mas era o que tinha. Então, eu automaticamente, eu não costumava, e não era de hábito, reclamar. Eu não reclamava com o árbitro, raramente eu reclamava com o juiz.
e muito mais reclamar com o adversário que tinha feito essa falta. Então, assim, eu sempre falo que a única arma, vamos dizer, que eu tinha dentro de campo era a bola. Uhum. Então, eu acho que com isso, automaticamente, muitas vezes eu conseguia irritar um pouco os adversários, né? Mas era a única resposta que eu tinha. Pelos lances que eu vi um pouco, não, bastante. Mas mudou, né? Hoje você vê uma simples falta ou algo de um toque, de um contato, parecer que é algo muito mais sério, muito mais grave. Né? Hoje em dia, por exemplo, quando você está vendo jogos lá, que você vê um jogador que ele toma uma esbarrada, ele capota 1 quilômetro de distância. Eu não gosto, não. É, porque é isso que eu tô te falando. Eu tava vendo os lances e você apanhava, tomava umas cacetadas, levantava e saía andando. Eu falava, cara, era pra ter que... Se o Sávio jogasse hoje, será que o Sávio ia sair rolando? Eu acho difícil, principalmente porque hoje tem monitoramento, televisões, então você é filmado o tempo todo. Aquela época era muito diferente, né? Mas era uma coisa minha. Eu não queria me desgastar em campo com reclamações. Uhum. Então eu tinha que estar preparado psicologicamente, principalmente, para fazer meu jogo, né? E eu confiava, de repente, uma ingenuidade muito grande, né? E muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu confiava na arbitragem. Mas deveria ser assim sempre, né? Às vezes coibiam e muitas vezes não. Mas era um processo que eu não podia fazer nada. Aí vi um pouco a pressão na época do clube, né? Para tentar, entre aspas, me proteger de alguma forma. Eu acho que a própria torcida do Flamengo sentia muitas vezes que algo mais complicado poderia acontecer. Mas eu não me preocupava, não. Eu queria realmente jogar futebol. Eu tinha um compromisso com o clube de vitórias, de conquistas. Era algo realmente que eu buscava. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia na obrigação, por exemplo, de entrar no Maracanã e tentar levar um pouco de alegria para o torcedor. Uhum. Então, se eu conseguir levar em algumas vezes essa alegria com o meu estilo de jogo, com o drible, eu ficava muito feliz, assim, principalmente quando a gente acompanhava um pouco na geral, né? Aquilo ali era muito maneiro. Muitas vezes eu pegava a bola ali na ponta, a geral tava do meu lado. Coladinho ali. Eu sentia essa vibração da galera comigo. Mudou muito hoje, né? Aquela coisa da geral era genial. Natural, né? O futebol vai evoluindo, vai mudando. É uma pena, porque eu era um fanzaço da geral. Povão, né? A galera ali cantando, gritando o tempo inteiro ali. Quem é da época do Brasil, do Flamengo, a primeira passagem do Flamengo lá? Qual era o adversário, assim, que você curtia muito enfrentar, assim? A galera fala, não gostava de jogar clássico por causa de... Acho que todo jogador gosta muito de jogar clássico, né? Eu adorava. A atmosfera ali. Adorava. Era Vasco, Botafogo ou Fluminense? Olha, eu acho que os três eram difíceis porque foi justamente numa época difícil. Eu venho de uma época que o Fluminense... A gente disputou a final, por exemplo, de 1995, daquele Campeonato Carioca. Renato Gaúcho. O Botafogo, campeão brasileiro de 95. Vem um Vasco, na sequência, campeão da Libertadores. Campeão brasileiro em 97. Então, era um time muito, muito difíceis, bons jogadores. Agora, eu acho que pela mística da dificuldade, que sempre foi os jogos... Eu acho que, apesar de ter sido o time que eu mais fiz gols no futebol carioca, eu acho que o confronto era sempre muito difícil e imprevisto, que era sempre o Fla-Flu. E o Fla-Flu, ele tem o pré-jogo, que é já complicado, já ferve, tem o jogo, e o pós-jogo também ferve, né? Exatamente. O Fla-Flu, ele é assim, né? Então, era um jogo que você entrava como favorito e você perdia. O Fluminense entrava como favorito e perdia. Então era E acontece hoje, né? Com esse time, com esse elenco absurdo do Flamengo aí, o Flamengo consegue perder a final do Carioca. O Botafogo, naquela época, era um time muito difícil de ser batido também. O Vasco também, e pela rivalidade, né? Eu cresci no Flamengo praticamente, na base até o profissional, jogando as finais contra o Vasco. Então era infantil, juvenil, juniores, profissional, era Flamengo e Vasco a maioria das vezes.
Então é difícil a gente tirar um, mas eu acho que pelo grau Fla-Flu, né? de equilíbrio que sempre foi e que é ainda, né? Uhum. Eu acho que o Fla-Flu. E os anos 90 tinha muito a mística do Flamengo e Vasco, né? Aquela coisa do Cartola também, do Eurico Miranda, essa loucura aí de o Eurico Miranda, se eu ganhar do Flamengo, tá bom. E era muita rivalidade. Era muita rivalidade. É porque o torcedor, ele não consegue muito que mensurar essa coisa, né? Mas dentro lá, tinha isso da diretoria chegar e falar, ó, hoje é Vasco, tem que ganhar, de qualquer jeito, dá a vida dentro de campo. Eu acho que parte da diretoria não. Eu acho que os três, e era um campeonato carioca super importante. Não, né? era outro nível. Era a média de público de 80, 90 mil pessoas, então... Mas era um futebol carioca raiz, e como eu falei, né, não era só Maracanã, eram campos difíceis, ruins, com muita dificuldade, calor, mas era o que tinha e era legal pra caramba. E hoje em dia a gente vai aí por exemplo, num estádio de um time pequeno do Rio de Janeiro. Hoje, lá, se bobear, tem mais estrutura ali do que naquela época no estádio dos clubes grandes, né? Não tinha muita estrutura, mas eu acho que foi uma experiência bacana. Jogar o Campeonato Carioca naquela época era diferente. Era outra parada. Era legal. Ó, e aí, Flamengo... Depois a gente volta pra falar mais um pouquinho de Flamengo. E aí, como que foi? Como é que é esse... Como que você tá lá jogando no Flamengo e tal, e aí chega, sabe, ó, Real Madrid te quer, hein? Como é que foi isso? Conta essa história pra gente. Teu empresário chegou, falou com você, como é que foi isso? É que depois, assim, eu já saio pro Real Madrid novo, mas se a gente comparar com a atualidade, né? Ah, sim, velho. Então eu saio com 23 anos... depois de mais de 260 jogos com a camisa do Flamengo. É ídolo já. Então, foi importante. Hoje seria muito complicado, muito difícil, porque se eu subo hoje e me destaco, eu acho que eu estaria embora rapidinho. muito rápido. Então, assim, foi uma mistura, eu confesso, de alegria e tristeza ao mesmo tempo, né? Porque depois de tantos anos vestindo a camisa do Flamengo e com a identificação na Gávea, com a torcida, no Maracanã, sendo atleta formado no clube, mas aí vem um clube como o Real Madrid, né? Não é fácil no futebol. Se a gente contar nos dedos, não sei, eu e Vinícius Júnior, sim, na história do futebol, sim, do Flamengo e do Real Madrid, que saímos direto do Flamengo pro Real, né? Então não é um processo natural, não é um processo fácil. E como que foi, assim, como que você recebeu essa notícia? Você lembra disso? Eu recebi, primeiro com uma felicidade muito grande, né? Claro, vem um Real Madrid da vida e faz uma proposta para você, mas ao mesmo tempo foi uma decisão que parece fácil, mas ela não é fácil. E quando eu tomei a decisão realmente de aceitar a proposta, veio um filme na minha cabeça. E desde a saída de Vila Velha, no Espírito Santo, com 14 anos de idade, chegando no Flamengo, porque aquela história estava terminando ali. Então não é fácil para um cara criado dentro de um clube passar quase 11 anos, né? Bateu o martelo ali. Então eu converso com minha família e tomo a decisão realmente de aceitar a proposta e de um clube que vinha, do futebol espanhol. Mas o aceitar, simplesmente, para mim, não era somente uma conquista de ir jogar no Real Madrid. Eu queria muito mais, né? Então, eu vou com um propósito muito forte na minha vida, na minha carreira, de não só ir para a Espanha e triunfar no futebol espanhol, triunfar no Real Madrid. Então, meu objetivo era muito claro. Se isso ia acontecer, ninguém sabia. A gente não sabe, né? Porque as coisas no futebol, elas acontecem de uma forma que às vezes você não espera. Ou você não se adaptar, ou você ter uma contusão, enfim, são coisas que acontecem na nossa profissão. Mas eu tinha muita vontade e muita ambição realmente de triunfar com a camisa do Real Madrid. Então, foi um processo natural. Nos primeiros 2, 3 meses, a gente sempre tem uma certa dificuldade com adaptação, com clima, com estilo de jogo, com esquema tático, mas depois que eu comecei a pegar realmente esse ritmo do Real Madrid, da sua história, do futebol espanhol, do futebol europeu, as coisas começaram a acontecer de uma forma muito, muito natural. Então,
eu saio de uma torcida gigantesca, de um Maracanã quase sempre lotado, para um estádio também difícil, de muita pressão, que cobrava bastante, sempre lotado, que era o Santiago Bernabéu, né? Então, é engraçado, né? Porque eu me sentia, como eu posso dizer, triste e órfão da torcida e do carinho da torcida do Flamengo. E realmente eu encontrei nessa sequência o carinho da torcida do Real Madrid, que me abraçou e que gostava muito de mim. Então foi uma coisa natural que isso me fez crescer cada vez mais dentro do clube. E a diferença estrutural era gritante, né? Mesmo sendo Flamengo? Era uma estrutura diferente. Não é a estrutura que a gente vê hoje no Real Madrid. Mas já era... Pelo amor de Deus, era uma estrutura muito boa para a época. Mas o que eu mais senti a diferença ali foi a estrutura do futebol europeu. Uhum. Então, organização de campeonato, arbitragem. Profissionalismo, o dia a dia dos atletas, do clube, de treinamentos, de concentrações, enfim. Então isso eu fui pegando de uma maneira muito mais fácil. Eu via realmente aonde eu estava, né? Em um país também que amava o futebol, mas ao mesmo tempo que prevalecia muito a questão profissional. E como todo mundo sempre quer saber, jogar o El Clássico lá, Real Madrid e Barcelona, deve ser muito louco, né, cara? Eu joguei vários clássicos no Brasil, no futebol europeu, agora não tem igual. E lá existe maior ainda, né? A gente que acompanha futebol desse lado aqui, existe muito mais essa obrigação de você entrar em campo. Porque, primeiro antigamente parava só o país, né? Agora para o mundo, né? Agora não, né? De alguns... Acho que já na sua época já... De algumas décadas para cá. Porque o El Clássico, ele move muita coisa dentro da Espanha, principalmente, né? E a gente não está falando só do futebol, do lado esportivo. A gente está falando de um lado político cultural, que realmente é verdade. Dentro da Espanha, com a Catalunha, com a capital, que é Madrid. Toda essa história. Existe uma rivalidade muito grande que transcende um pouco do lado esportivo. E aí, no Real Madrid, jogar Champions, cara, conta pra gente um pouquinho. Cara, é algo que é difícil explicar, porque a primeira vez que eu jogo, eu fui no Santiago Bernabéu, e quando começou a tocar aquela musiquinha da Champions, eu realmente arrepiei, emocionei, e aquilo ali te dá uma vontade ainda maior. Só de ouvir você contando já... Mas é uma coisa incrível, assim. E a gente foi... E era algo muito diferente na minha vida, que eu nunca tinha vivido, né? Mas era uma oportunidade também que eu não podia deixar escapar. Claro que não. E ali, justamente na primeira temporada, a gente chega na final e a gente ganha a Liga dos Campeões. Loucura. E foi uma loucura porque o Real Madrid estava 32 anos sem ganhar. Então você imagina, você chegar na temporada... Vim do Flamengo, já cheguei ganhando. Quebrar essa barreira dos 32 anos. E eu lembro, quando a gente conquistou em Amsterdã contra a Juventus, a gente chegando em Madrid, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Assim, tantos torcedores na rua, muito esperando maneiro, a gente, e caminhando com carro, indo para Cibeles, né, que a Praça Cibeles é onde o Real Madrid comemora os títulos, né? Então era uma multidão, era muita gente. E ali eu vi realmente o que significava jogar no Real Madrid, a grandeza que é aquele clube e a grandeza que é a Liga dos Campeões, né? Sensacional. Foi uma coisa maluca, assim. Cara, eu sou apaixonado por futebol desde criança. Só de ouvir você me contando, eu já me emociono, porque às vezes, o cara que é torcedor tá em casa assistindo a Champions, começa a musiquinha, o cara já fica, meu Deus do céu. Imagina entrar em campo, imagina ver aquilo ali, o estádio lotado e aquela atmosfera de final de Champions, porque com todo respeito ao Campeonato Carioca, imagina um garoto, né? 23 anos é garoto. 23 anos é garoto. O cara jogou na Rua Bariri e agora ele tá no Santiago Bernabéu jogando uma final de Champions. Então, que mudança, né? Não, muita loucura. E naquele elenco do Real Madrid lá, quem você olhou assim e falou, caramba, tô jogando com esse cara? Porque
você jogou no Brasil com o Júnior, com vários outros jogadores que realmente são jogadores fora da curva. Romário, essa história aí a gente vai deixar pro final. Jogou com jogadores que a galera fala que são fora da... A gente sabe que os caras são fora da curva. Mas aí você vai pro Real Madrid, futebol europeu, desde sempre o futebol europeu ele foi sempre colocado numa prateleira acima, né? Por causa, exatamente, eu acho que mais por causa da organização do que por causa do estilo de jogo de brasileiros e europeus, porque se a gente for analisar, né, nossa seleção é pentacampeã. Então, provavelmente mais por causa da organização. Mas daquele elenco ali do Real, quando você chegou a dar aquela tremida de perna ali, tipo, caramba. Não, eu não tremia. É claro que é uma ansiedade, uma pressão muito grande, né? Você sai do Brasil, você vem para um Real Madrid, que é muito grande o Real Madrid no futebol europeu, né? No futebol mundial. Eu só me perguntei, quando eu cheguei no vestiário, eu me não perguntei para ninguém, né? Eu me perguntei, falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Sensacional. O que esses caras viram em mim? Que eu tô aqui. Que eu tô aqui. Porque tinha jogadores realmente extraordinários. A gente está falando para aquela época, quem conhece bem, que acompanhou bem aquele futebol, era o Fernando Redondo, argentino, que para mim foi um dos maiores cabeçalhos que eu vi jogar. Tinha o Hierro, que era um dos capitães. O Hierro era muita bola. O Roberto Carlos, era o Seedorf, era o Davos Zucker. Só carinha fraco, hein, ô Gabriel? Só carinha fraco. Então tinha 4 atacantes. Eu, a princípio, sou contratado como um atacante. Eu jogava no Flamengo. E eu chego lá, tem 4 atacantes, que é o Zucker, que foi artilheiro da Copa. Davor Zucker. Em 98 pela Croácia. Tinha o Mijatovic, que é um ídolo da história do Real Madrid também. O Raul e o Morientes. Eu falei, olha, eu vou tentar uma brecha nesses 4 aí, porque vai ser difícil. Então, mas ao mesmo tempo, eu me perguntava e eu chegava nos treinos... E amassava. Eu fazia o máximo para que essa confiança que tinham depositado em mim, ela viesse de uma forma muito forte, né? E também em alguns momentos devia passar, né? Se eu tô aqui é porque eu fiz por onde, né? Exatamente, mas se eu tô aqui, eu fiz por onde no Brasil, com a camisa do Flamengo. Então o Roberto no início, o Roberto Carlos me ajudou bastante também, porque ele conversava comigo, ele me passou algumas dicas ali do futebol espanhol, do clube, da maneira de jogar. Então a gente jogou juntos durante muitos anos ali pelo lado esquerdo. Então, ao mesmo tempo, tive um treinador super importante na primeira temporada, que era o Jupp Heynckes, o alemão, que é um cara extraordinário, taticamente muito forte. Então, ao mesmo tempo que ele me dava liberdade, ele conversava comigo em relação eu passei a jogar um pouco mais de quarto homem pela esquerda, de cumprir um pouco a questão tática. Aí eu fui aprendendo muito em relação ao futebol, de todo o processo tático do futebol espanhol, né, do futebol europeu. E isso me ajudou bastante. Agora, com características que eu não podia fugir das minhas características. E o Roberto me falou isso. O Roberto, nos primeiros jogos, ele falou, cara, ou você pega a bola e vai dentro, ou se você ficar tocando para o lado, não vai dar certo. Não é o Sávio que a gente queria, realmente, né? Aquilo ali foi um toque muito importante para minha carreira na Europa. E eu comecei a ser, logo no começo ali, não fugir das minhas características que me levaram para lá, né? Que é bater no peito e falar, sou eu. E com isso, eu acho que com esse estilo de jogo, com esse, vamos dizer, improviso, principalmente do drible, eu acabo conquistando o Santiago Bernabéu, né? Então, isso para mim foi algo importantíssimo, porque eu já vi alguns jogadores importantes na história do Real Madrid serem vaiados no próprio Santiago Bernabéu. Então, ter o carinho e ter o respaldo da torcida em Madrid, para mim foi fundamental. E pra mim, trocar ideia com um cara que foi aplaudido pela torcida do Real Madrid zerar já zerei, Gabriel, não precisa mais ter mais episódios, já zeramos aqui. E Sávio, conta um pouquinho pra gente agora sobre sua história com a camisa da seleção brasileira aí, cara. Foi mais naquela situação toda de tá brilhando pra caramba, vamos trazer, e como é que é ser convocado pra seleção, né? Foi um período importante na minha carreira. Eu jogo pré-olímpico, a gente ganha o pré-olímpico em Mar del Plata, na Argentina, né? Depois a gente vai para a Olimpíada de Atlanta, aquele bronze, e a Copa América de 95, né? E outros amistosos, pré-olímpico, seleção olímpica e seleção
principal. Então eu venho de um processo desde do final da Copa de 94 até a Olimpíada de Atlanta, praticamente tendo todas as convocações, tanto olímpicas como seleção principal, até a chegada da Olimpíada de Atlanta. Então foi um período para mim muito bom, porque eu estava muito bem, eu vinha muito bem no Flamengo e era sempre lembrado, sempre convocado. Então, para mim foi uma honra, um orgulho muito grande ter vestido a camisa da seleção. Tinha esperança de Copa do Mundo? Claro, né? Qualquer jogador tem, né? Até pelos momentos de 98 e 2002, no Real Madrid, é claro que a gente sempre aguarda aquela convocação. E fica na expectativa de uma convocação. Sabia também que na maioria das vezes era uma escolha. Uhum. Não acredito que em todos os momentos são os melhores que estão. Também não acredito. Eu acho que é uma escolha do treinador. A gente já viu muito isso, né, durante exatamente. várias Copas. Então, se eu voltar aqui, eu não estou falando nem de mim. Não, é isso que eu estou falando. Se for voltar, vai ver. Eu estou falando de jogadores como, sei lá, Alex. O Alex o próprio Amoroso. Dá pra fazer uma lista de... Dá pra fazer Dá pra fazer uma seleção melhor que muitas seleções. Uma lista enorme. Então, é claro que tem méritos de muita gente que foi campeão, jogou muito bem, mas eu acho que muitas vezes não era a escolha dos melhores, não. Era uma escolha muito particular do treinador. Do treinador, né? Mas passou e fez parte também, né? Mas não tem nenhuma mágoa. Não. Mesmo porque aquela época também, se a gente colocar... Quem eram os... Do meio para frente também, a gente falando de jogadores canhotos, né? Uhum. Eram muitas opções. Vários craques. Muitas opções. Tanto que nos dois mundiais, 98 e 2002, foi o Denilson, jogava pela esquerda também. Como eu falei, o Alex ficou de fora. O Djalma fica de fora também. A parte do Alex ficar de fora, eu já vi várias declarações dele falando que nem ele entende, quem ama futebol não entende. Também não. Acho que nem se você for avaliar um pouco das minhas condições na época, 98 e 2002, eu no Real Madrid, eu jogando, a gente ganhando a Liga dos Campeões. Uhum. Mas, enfim, paciência e a vida seguia, né? Faltou, como é que o meu pai fala? Faltou fazer o lobby pra poder... Pode ser. Pode ser, né? E aí, sabe, você jogou Real Madrid e França. Foi pra França jogar no Bordeaux. Como é que foi essa experiência? Foi uma temporada... Uma temporada. Pra mim foi uma experiência ótima. Porque... eu saio um pouco do futebol espanhol e vou para um futebol totalmente diferente. Até hoje eu falo que é um futebol difícil, francês, é um campeonato complicado, de muita força, de muita correria, totalmente diferente do que eu via no futebol espanhol. Mas para mim, particularmente, foi muito bom a temporada. Apesar de não ter conquistado o título, a gente terminou em quarto, se eu não me engano, naquela competição do Campeonato Francês, com o Bordeaux, a 4 pontos do campeão, que era o Lyon, na época. Então, foi um campeonato muito equilibrado. A gente é semifinalista da Copa da França. A gente sai da semifinal em um jogo único contra o PSG. E o jogo único lá era um sorteio. E justamente caiu o sorteio no Parque des Princes. E o Ronaldinho, aquele dia, realmente... ele estava na noite super iluminada, foi 2-0. Estava inspirado. E a gente perdeu a semifinal da Copa da França. Mas foi assim, foi uma experiência muito legal. Eu no meio, eu fiz 10 gols na temporada. Então, mas eu vi ali também que era aquela temporada só. Eu queria voltar ao futebol espanhol. Nessa época você ainda era jogador do Real ou foi venda? Eu tinha mais 1 ano de contrato com o Real Madrid e eu pedi, dentro dessa negociação, com o Bordeaux, o Real Madrid me empresta e automaticamente eu tenho mais 1 ano de contrato só, eu já saio livre. E essa saída do Real Madrid, como é que foi? Ela foi tudo tranquilo? Foi tudo tranquilo, tanto que teve uma despedida. Poxa, a gente fez uma festa em Madrid e foram todos jogadores, foi muito legal, até o Ronaldo foi, porque eu saindo, o Ronaldo chegando, né? Uhum. E o Ronaldo também foi na festa. Então foi uma saída por cima, pela porta da frente. Você fala com muito carinho do Real. Não, muito, porque foi um clube super importante na minha carreira, na minha história, na minha vida. Foram 5 temporadas, onde eu ganhei os principais títulos da minha carreira. Madrid
é uma cidade que eu tenho um enorme carinho, eu amo aquela cidade, o povo espanhol, o torcedor merengue, o torcedor do Real Madrid que me recebeu realmente de braços abertos. Então eu tenho muito carinho pelo Real Madrid, né? Colocar a É um Champions clube que está no coração também. Colocou a Champions no currículo usando a camisa dos caras. Exatamente. Então a gente passa em um período de 5 temporadas, a gente ganha 3 Ligas dos Campeões, então é um período muito vitorioso também para o clube, né? E isso, é claro que facilita também. E depois da saída do Bordeaux, eu ali já estou livre, e aí eu tenho um pouco de tranquilidade e liberdade para escolher o meu futuro destino. E volta para a Espanha de novo, e essa passagem na Espanha é no Real Saragossa. Como é que foi? Jogou contra o Real... Obviamente que você jogou contra o Real Madrid. Como é que foi isso aí? Eu acho que para muitos, incrível que pareça, foi o meu melhor momento no futebol espanhol, no futebol europeu ainda. No Zaragoza, individualmente falando, né? Porque eu chego no Zaragoza já com uma expectativa muito grande, o time recém-subido da segunda divisão para a primeira, e é uma expectativa onde as pessoas começam a se questionar, né? O que o Xavi veio fazer no Zaragoza, depois de ganhar tudo no Real Madrid, no futebol europeu? Mas a gente consegue ali fazer algo realmente difícil. O Zaragoza faz algumas contratações pontuais no momento, que foi o Álvaro, o zagueiro brasileiro, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, o Milito, o Davi Villa, o Cani, então são jogadores importantes. Vários nomes importantes. E aí a gente forma um time muito competitivo, um time forte, para muitos, um dos maiores times da história do Zaragoza. E eu individualmente começo a ter atuações realmente muito, muito boas, muito fortes. E a gente em 3 temporadas, eu fiquei 3 temporadas no Zaragoza, foram 3 finais, né? E a gente ganha a Copa do Rei da Espanha contra os Galácticos do Real Madrid. Esse título eu ia até falar sobre isso, mas aí... Na minha primeira temporada. Já vamos embora falando. Na temporada seguinte, a gente ganha a Supercopa da Espanha contra o atual campeão espanhol, que era o Valência, que era um timaço também. E a gente ganha dentro de Mestalla, 3-1. E na temporada seguinte, a gente chega em mais uma final da Copa do Rei contra o Espanhol. E infelizmente a gente perde aquela final. Mas já tinha marcado a história do clube. Então, foi uma história muito, muito forte, assim, que a gente cria dentro do Zaragoza. Porque muita gente fala, você chegar no Real Madrid, a probabilidade de você ganhar um título, ela é maior. Não é para desmerecer, mas realmente é maior, né? É maior, um processo natural. Não é que vai ganhar. Que vai ganhar. Mas você chegando no Zaragoza, não tem essa expectativa, né? Então a gente supera essa expectativa. Então as atuações individuais também elas pesaram muito para que para muitos ali eu fosse um dos grandes, vamos dizer, destaque daquela geração ali do Real Zaragoza. Exatamente. Você que jogou no Campeonato Espanhol por bastante temporadas ali. Você acha que essa diferença de Real e Barça para os outros, até o Atlético de Madrid que tem entrado mais ali na briga ali, você acha que isso vai mudar em algum momento, cara? Acho que não, né? É que no meu período não tinha essa supremacia ou superioridade do Real Madrid e do Barcelona. Tanto que eu fico 5 anos, 5 temporadas no Real, eu ganho um campeonato espanhol. Foram as 3 Ligas dos Campeões, mais um campeonato espanhol. 2 o Barça ganhou, um ganha o Valência e o outro ganha o La Coruña, do Mauro Silva e tal. Então tinha um equilíbrio muito grande. E depois, nos últimos anos, nas últimas décadas, vem a supremacia de Real Madrid e Barcelona, depois chega um pouco o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid. Mas é um processo, acho que natural. São os 2 maiores times, são os 2 times... Maior investimento Acho que o Atlético de Madrid também já bate ali em relação a investimentos também. Mas é um campeonato espanhol que eu gostava muito também de jogar. No final das contas, se a gente for parar para pensar, não dá para ficar falando só sobre o campeonato espanhol nisso, porque você vai pegar vários torneios de todo mundo e você vai ver que sempre vai ter ali 2, 3 times que vão estar fazendo um campeonato um pouco fora da curva,
e não vai ser diferente na Espanha também, né? Eu acho que, em geral, no futebol europeu é isso, né? Você pega... Em alguns países, não ainda, né? Que é um time só hoje. Mas se você pegar ainda as ligas mais competitivas ou mais equilibradas, a gente pode falar na Premier e no Campeonato Espanhol. Porque se você pegar na França, é PSG. PSG. Na Itália, você passa um período que é Milan, ou é Inter, ou é Juventus, então também não tem muito esse equilíbrio. Na Alemanha, é o Bayern de Munique. E a Premier League também, se você for olhar, o único time diferente ali foi o Leicester, né? Se você pegar a Premier League também, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos... o Leicester foi o diferente. Tem muita surpresa. É o Leicester, e acabou. É o City ganhando quase todo ano. Então, sempre tem. Eu acho que o futebol europeu é assim. Não é, por exemplo, como o Campeonato Brasileiro, que tem 6, 7, 8 possibilidades de um título. Mas o engraçado é que a gente fala, né, que o Campeonato Brasileiro, quando você vai começar, você aponta aí uns 4, 5 times que podem ser campeões. Só que se você for analisar também, quase sempre são os mesmos times que vão ser campeões. É porque quando você passa por um campeonato de pontos corridos, um campeonato de longo prazo, você vem muito pela regularidade. E quando você tem um time melhor, com bons jogadores, com um elenco mais encorpado, quase sempre esse elenco, esse time vai chegar ali pelo menos entre os 2, 3 primeiros. E aí a gente está tentando seguir aqui um pouquinho do roteiro da história aqui. E aí faz o roteiro de ser campeão de tudo no Real. E aí vai pro Bordeaux. E aí vai pro Real Saragoça, campeão de tudo que o time podia chegar também. E essa passagem pelo Flamengo aí de novo? Isso aí foi podemos dizer que isso foi um negócio atípico da tua carreira? Essa passagem? Eu acho que depois de várias temporadas na Europa, ali aconteceu um fato importante na minha vida, né, pessoal, que foi a perda do meu pai. Então ali foi para mim um momento muito complicado, muito difícil. E eu sentia, de repente, aquele momento era um momento de eu ficar um pouco mais perto da minha família também. Família da minha mãe, dos meus irmãos, enfim. Então eu tomei a decisão de voltar para o futebol brasileiro. Foi muito complicado essa decisão, porque eu tinha mais um ano de contrato com o Zaragoza. E quando eu fui no clube, eu pedi uma reunião com os diretores e eles não sabiam. Quando eu passei o que era, eles não acreditavam. Eles não acreditavam e eles não queriam me dar rescisão. Eles não queriam me dar rescisão. Porque para eles e para o clube, para a torcida, eu era um jogador muito importante e que eu tinha que pelo menos cumprir mais esse ano de contrato. Só que aí aleguei um pouco, tudo. Expliquei a situação do processo pessoal, enfim. Aí no final eles aceitaram, com dificuldade, mas aceitaram. E aí veio o próximo passo. Para onde? Que era voltar para o futebol brasileiro. Só que para mim não tinha opções. Na minha cabeça só tinha uma opção no futebol brasileiro, que era o Flamengo. E se eu não pudesse jogar no Flamengo, de repente eu não jogaria. Entendi. Eu pararia 6 meses, eu não sei o que eu ia fazer. Precisava dar aquela esfriada na cabeça perto da família. Então eu não tinha outra opção. Então eu falei com o meu empresário na época e até algumas situações aconteceram de alguns outros clubes do futebol brasileiro na época, com interesse, mas eu não queria ouvir. Eu descartei totalmente. E aí foi, no final, a gente faz um acordo com o Flamengo. Isso foi no meio de 2006. 1 ano e meio de contrato até o final de 2007. Só que, enfim, quando eu chego aqui, realmente era uma realidade totalmente diferente. Era o momento mais... Dizem que era o momento mais dark do Flamengo, né? Um momento mais difícil ainda do que quando eu saí. Estrutural, administrativo. Então foi uma pena porque a minha intenção era voltar e jogar e ganhar títulos e, se possível, encerrar a carreira com a camisa do Flamengo. Mas não foi possível porque em 6, 7 meses de clube eu não tinha recebido nenhum mês de salário. Caramba! E a gente ia de uma certa forma, cobrar ou pedir explicação e não tinha resposta. Ou a resposta era sempre não tinha dinheiro, não tinha como pagar. E chega um momento que eu tomo a decisão, juntamente com a minha família,
de rescindir meu contrato e voltar para o futebol europeu. E é a tristeza que deve dar no coração de um Muito, cara que é muito. torcedor mesmo do time, né? Eu acho muito pouca gente sabe. Na verdade, eu acho que só a minha esposa sabe. Eu acredito que sim, porque eu também nunca fiquei contando isso, né? A decisão de rescindir foi muito difícil e foi uma decisão que eu tomei chorando em casa, né? Então, para mim era algo difícil. E eu sabia que os torcedores também, muitos não entenderam o que estava A acontecendo. torcida às vezes ela não sabe. Então, era difícil na época também, que a gente não está falando hoje a diferença em redes sociais, a gente não tinha muito como se explicar Você naquele era só momento. Sávio rescinde com o Flamengo. Era E isso. era um momento complicado, foi um momento difícil, essa decisão de rescindir, mas acredito que para o clube na época foi uma decisão que eles queriam tomar. Uhum. Mas enfim, a vida seguiu e eu tentei fazer o máximo na minha volta. Eu saí com aquela imagem da minha estreia contra o Goiás no Maracanã, com 60 mil torcedores. Você Então, gritando teu aquela nome. imagem foi realmente muito marcante na minha carreira, mas não apague nada e não mancha nada, acredito eu, toda a minha história dentro do clube. Carinho da torcida Exatamente. por você e o seu carinho Exatamente. com o clube, né? Exatamente. Só o fato de um jogador de futebol, porque a torcida ela enxerga de uma maneira diferente, né? Pro jogador aquilo ali é a profissão dele. Sim. É de onde vem o dinheiro para ele pagar as contas dele, para ele sustentar a família dele. 7 meses de salário atrasado. E curioso, Alvin, eu rescindo, eu tinha mais um ano de contrato com o Zaragoza e era o meu melhor contrato no futebol europeu, foi justamente no Zaragoza. Melhor do que até no Real Madrid. Mais do que o Real Madrid. Então eu abro mão de mais um ano, que na época muitos falaram, você tá louco, mas era uma decisão muito pessoal e uma decisão que eu tomei com muita convicção. Uhum. Só que, infelizmente, o que eu esperei aqui na época não era totalmente o contrário. O maior problema ali era o quê, sabe? Era diálogo com a diretoria? Era tudo ali? Era uma diretoria que na época eu comecei a sentir alguns ali que não me queriam. A gente volta, claro, eu voltei com muito mais experiências de quando eu saí, e a gente vai sentindo um pouco o futebol, né? É um processo natural, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Infelizmente, alguns ali não me queriam, eu sentia isso. A parte estrutural era muito ruim, e foi, eu acho que um pouco de tudo, né? Eu não tô aqui jogando a culpa em tudo isso. Então, quando acontece algum tipo de situação como essa, eu, de repente, me culpo, eu podia ter feito diferente, ter participado de uma forma diferente, mas foi um processo natural ali, que a gente tenta resolver, mas infelizmente não foi possível aquele ano. Mas você abriu mão de estar jogando na Europa, estruturado, num clube que a torcida já era apaixonada por você, estava ganhando tudo para vir pro Brasil e vestir a camisa do time que você amava, mas não tinha estrutura para jogar bola, não tinha estrutura para poder trabalhar aí. E o Flamengo, ele tem essa... A gente brinca um pouco aqui com as conversas de resenha com os amigos, que o Flamengo ele tem um pouco dessa sorte de maquiar o que está acontecendo. Porque o Flamengo naquele ano foi campeão da Copa do Brasil, ganhando do Vasco na final. Então aí todo mundo fala, tá tudo lindo. Mas é um pouco a história do Flamengo, né? Em dificuldades, em momentos muito difíceis, vai lá e com muita superação ganha. E foi justamente isso. Ganha a Copa do Brasil em 2006, mas eu acho que até com aquele título, você espera sempre uma evolução, lógico, uma melhora. É mais um time que acabou de ser campeão. E não acho que foi isso que aconteceu. E o Flamengo, em 2006 acontece isso, aí você pula um tempo, você vai para 2013, a mesma coisa, era um time que tava... O Bandeira tinha acabado de chegar para reestruturar tudo o que estava acontecendo, aí vai e é campeão de novo ali da Copa do Brasil. Exatamente. E é um negócio muito doido. E aí você sai do Flamengo, volta para Espanha e aí passar pelo terceiro Real da tua vida aí, que é o Real Sociedad. Como foi lá? Cara, foi um período, eu chego no meio da temporada, um período muito difícil para a Real Sociedad.
estrutural, economicamente, mas ainda em 6 meses eu me supero lá, eu consigo ser artilheiro do time no Campeonato Espanhol. Então foi uma experiência legal também. Uma torcida que me recebeu com muito carinho. San Sebastián, que é uma das cidades mais bonitas da Espanha, para mim, no norte da Espanha, no País Basco. Então foi um período que, assim, adaptação não teve, porque eu já conhecia o Campeonato Espanhol, já conhecia todos os campos, todos os atalhos, vamos dizer assim, todos os clubes, torcedor, estilo. Mas voltar para a Espanha foi... eu acho que a volta foi o melhor lugar que eu poderia ter escolhido, que é voltar para o futebol espanhol na Europa. Então, disso eu fui com a convicção muito grande, assim. Onde você já sabia que ali Exatamente. tava tranquilo. E aí, Levante, e aí volta pro Brasil de novo em 2008, né? Desportivo Ferroviária. A Desportiva foi assim, foi uma decisão que... Não, que a própria família falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, é uma decisão minha, pessoal, eu posso escolher para onde eu vou. E eu fui para a Desportiva Ferroviária porque eu queria retribuir um pouquinho... O start da minha carreira, né? De tudo que a Desportiva naquela época me proporcionou. Uhum. Então a Desportiva realmente foi a grande alavanca, assim, para minha carreira, para minha vida no futebol. E eu queria retribuir isso para o futebol capixaba, para o clube, para o torcedor. Para o torcedor ver o Sávio tá no meu time. Eu acho que automaticamente aconteceu isso. Eu fiquei 3 meses e era isso mesmo que eu ia fazer. 3 meses acaba. Eu acho que foi um sentimento de uma retribuição que eu tinha que ter dado naquele momento ao futebol capixaba e ao clube. E isso foi muito maneiro, cara, porque conversando com você, a gente deu uma passada aqui na tua carreira toda. Claramente deu pra ver que todos os clubes que você passou, você buscava tratar aquilo ali com muito carinho, né? Sim. Tratar aquilo ali como uma coisa sua mesmo ali, né? Eu acho que alguns clubes, claro, a gente não tem... Difícil a gente ter sucesso em todo lugar que a gente passa, né? Em alguns clubes com muito mais dificuldades. Mas, assim, eu sempre... Isso é uma coisa muito pessoal. Aonde eu chegava, eu queria fazer algo diferente. Uhum. Eu queria cravar, de uma certa forma, o meu nome na história desse clube. E automaticamente... eu sempre fui um cara muito cuidadoso e muito profissional com a minha carreira, mesmo com toda a dificuldade daquela época. Volto a falar de recuperação, de muitos jogos, eu sempre me preocupei muito na minha carreira. Então, por exemplo, ao contrário de muitos naquela época, né, eu gostava de treinar, eu precisava treinar bem. Porque se eu não treinasse bem, automaticamente eu não chegaria bem para o jogo. Uhum. Então eu precisava treinar, eu me dedicava, se podia, eu dormia cedo. Então todo esse procedimento de um atleta com todas as dificuldades. Então é questão do gostar, né? Para eu jogar bem, para eu estar bem fisicamente, 100%, eu precisava treinar muito bem. Então era uma coisa que uma coisa puxava a outra. Uhum. A gente no Camisa 10, a gente viralizou na internet, que a gente faz uma lista, né? Falando o salário dos jogadores que jogam em tal time, salário dos jogadores que jogam no Brasil e tal. Como que você vê isso hoje, sabe? Porque naquela época já as pessoas sabiam, o jogador de futebol já ganhava bem. Não ganhava o que ganha hoje, mas já ganhava bem o jogador de futebol. Sim. Na sua época, por exemplo, provavelmente no Real Madrid, no Real Saragossa e tal. Como é que é para um ex-jogador de futebol hoje falar, cara, o que tá acontecendo? Por que na minha época não era assim? Eu falo assim, eu acho que eu nasci na época errada, né, cara? Porque é muito dinheiro, né, o que o futebol ele mexe hoje, ele movimenta. Não sei, eu não tenho uma explicação fechada para isso, assim, né? Eu acho que foi um processo natural do futebol, da evolução do futebol, não só no Brasil, futebol mundial. Era uma época diferente. Proporcionalmente, alguns daquela época tinham bons salários, bons, não além disso, na minha opinião. Só que
o futebol tomou uma proporção astronômica, né? Astronômica. Então, salários também ao mesmo tempo. Os patrocínios evoluíram, tem a televisão, tem a internet, enfim, toda essa questão que acompanha todo esse processo de evolução, né? E automaticamente, claro, o maior beneficiado, e tem que ser, é o jogador, é o atleta. A gente estava conversando sobre isso esses dias, falando que, vamos supor, um patrocinador injetando dinheiro no clube e você tá lá jogando, você como jogador tá vendo que o seu clube tá faturando lá 1 bilhão todo ano. Imagina você tá ganhando 50 mil reais por mês. Então não faz sentido. Pô, qual é o produto mais importante de um clube? É o jogador. Exatamente. Então, como eu falei, é um processo natural. Então evolui, quando evolui todo mundo junto, né? Então, as receitas dos clubes, elas aumentam, claro, dependendo também do que o clube faz, né? Uhum. Administrativamente, profissionalmente, estruturalmente, de planejamento. Então, planejamento profissional, a tendência lá na frente, os resultados virem de uma forma muito mais positiva. Agora, é claro, o futebol tomou uma proporção. Você me pergunta como, por quê, ninguém vai saber essa explicação, mas provavelmente... Era uma época diferente. No Flamengo, por exemplo, a época que eu jogava era muito difícil. E não só no Flamengo, e muitos clubes do futebol brasileiro, né? Então era uma época de que falar em salário em dia era raridade. Quando você saiu da base profissional ali, que antes de ir para o Real Madrid, você tinha também problemas ali com o salário? Né? Quase sempre a cada 3 meses, né? Já sabia que algum problema, que alguma época ia... Então, muitas vezes você não podia nem se programar para alguma coisa. Então, eu vou me programar, eu vou comprar algo mais caro ou algum investimento. Que eu não vou fazer. A programação era muito difícil, porque você não tinha como. Mensalmente, podia até acontecer, mas era raro. Então, você tinha que se programar ali um pouco a cada 90 dias. Por que 90 dias? Porque naquela época, se o clube ficasse 90 dias, 3 meses sem pagar, o atleta podia entrar na justiça e pegar o passe e ficar livre. Ah, tá. Entendi. Então, e muitas vezes, quando chegava o terceiro mês, eles pagavam primeiro. Se sentiam obrigados a pagar para não perder o passe do jogador. Então a gente convivia com esse procedimento. Então podia falar, eu recebo de 3 em 3 meses aí. Né? Era quase isso. Caso 90 dias a gente... Aí, sabe... Eu recebi um mês, tá? Ah, tá. Quando chegava 90 dias, eu recebia um. Pra tu não... Era raro quitar os 3, tá? Aí você parou de jogar bola no Avaí, certo? Parei. E aí, como é que foi isso? Quando que você sentiu que, tipo, pô, agora... Eu tive, antes do Avaí, eu tive um momento importante na minha carreira também, que foi jogar no Chipre. No Chipre, no Chipre. Então foi muito marcante pelo sentido de eu aceito uma proposta do Chipre e aonde na situação me colocaram que tinha possibilidade de classificar para a Liga dos Campeões da Europa. E quando eu olho a possibilidade, 200 eliminatórias, né? Mas é uma possibilidade. Você tem que falar assim, cara, tu é muito otimista. Mas eu aceito a proposta, esse desafio, e a gente classifica para a Liga dos Campeões em 2008, 2009. 2009. Viu como que um apresentador é arrogante? Porque eu olhei o Chipre aqui e eu falei, vou pular o Chipre. Não, mas é legal, porque assim, para mim foi algo muito positivo. Eu guardo com muito carinho na minha carreira. Porque eu chego no clube como a Anorthosis, que é do Chipre, e é onde ninguém conhece, e você consegue classificar o time, essa façanha de jogar uma Liga dos Campeões da Europa. Então foi um momento assim muito importante na minha carreira para o país. O país parou, porque foi a primeira vez na história. Depois teve algum momento com a Apoel, que jogou a Liga dos Campeões também. E a gente vai para uma fase de grupos complicadíssima, que era a Inter de Milão, que era o Werder Bremen, da Alemanha, e o Panathinaikos da Grécia, e a gente não classifica pela última rodada só. Quer dizer, então a gente ainda classificou. A gente faz um trabalho realmente muito legal, ficou para a história foi histórico. Do clube, do país, mas era uma temporada. Era aquela temporada que eu consigo ali fechar meu ciclo no futebol europeu jogando mais uma Liga dos Campeões. E foi legal assim, todo mundo me pergunta, foi legal porque eu tinha jogado a minha vida inteira, ou várias participações, pelo Real Madrid.
e eu consigo enxergar a Liga dos Campeões por um outro lado. Do lado do... De um lado de um clube muito pequeno. E foi legal essa visão. Porque a gente encarava os gigantes lá de uma forma... A gente olhava de uma forma diferente, né? Mas foi bacana e eu volto em 2009 para o Brasil. Ali é onde eu ia realmente encerrar minha carreira. Não era por questões físicas, nada, era algo mais psicológico mesmo, cansaço, desgaste. E veio mais um desafio que foi a proposta do Avaí. Chegou a rolar coisa de Flamengo de novo ou nem? Não. E assim, eu tinha um objetivo ali. Eu aceitando aquela proposta do Avaí, era mais um ano na minha vida, na minha carreira, só que eu já estava determinado que eu ia encerrar minha carreira. Então era uma coisa muito já preparada e encaminhada. Então eu jogo mais um ano no Avaí em 2010. A gente vai super bem na Copa do Brasil, a gente ganha o Campeonato Catarinense, mas ali eu vejo já que deu. A parte psicológica ela já não quer mais. O fato desde os 10 anos, 11 anos de idade, treinar todos os dias, acordar e depois concentrar, viajar e a gente praticamente sem tempo de nada, né? Para a família. Ali foi quando eu chamei minha família, minha esposa, e aquele momento foi de determinado mesmo que eu ia encerrar a carreira e o apoio vem sempre incondicionalmente, né? E sempre veio, né, por parte deles. E o torcedor, ele não... Às vezes não, na maioria das vezes ele não analisa isso, né? De tipo... Que é cansativo pro jogador de futebol, pro ser humano, atleta ali, o cara que tem que viajar e concentra, e treina e tal, e imprensa, e fã. É que muita gente, em grande parte, avalia só a parte positiva glamour que traz do o futebol. O glamour que todos trazem, e pô, é legal. Eu não reclamo de nada. Foram momentos maravilhosos na minha carreira, momentos difíceis também que eu tive. Mas tem a outra parte também, né? Então, o lado psicológico, ele influencia muito. Então, um atleta, no geral, ele sofre muita pressão, ansiedade de jogos importantes. Você sabe que, ao mesmo tempo, você está pendente de tantas paixões ali, né, que te olham, que torcem para você, que te admira o seu clube. Então foi um processo natural, de um desgaste psicológico mesmo. E quando eu tomo essa decisão, é claro, é uma decisão muito bem pensada, muito bem elaborada. Eu me preparei para esse momento também. Tanto que muita gente fala assim, sabe, você sente falta do futebol? Olha, eu parei, eu agradeço, e o que eu vivi no futebol foi algo extraordinário. E eu amo o futebol, amo, e eu devo muito a ele. Só que tá fazendo agora 12 anos que eu parei e não tem um dia só que eu sinto falta do futebol. Então, foi algo muito bem planejado, muito determinado. Não sente mais falta mesmo não sinto falta. Então, o dia a dia de treinamentos, de concentrações, eu não sinto falta. Agora, você ama o futebol? Meu Deus. O futebol é uma paixão na minha vida, né? Que eu joguei desde os 10 anos de idade. Assiste muito futebol hoje em dia? Eu assisto. Muito? Não, eu não vou te falar que eu sou um... fanático, né? Não, ver todos os jogos, não. Eu acho que, principalmente os campeonatos mais importantes, alguns jogos mais importantes... Mesmo porque se a gente vê todos os jogos também... Ninguém aguenta, né? Casa, né? Tem jogo o tempo inteiro. Tem jogo de segunda a segunda agora. Eu gosto, eu vejo, principalmente aí, acompanho, claro, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores, as principais ligas europeias também, mas isso eu acompanho, sim. Ó, esse podcast, ele vai ao ar depois da final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, que vai rolar na quarta-feira. Que já rolou então, né? Aí, parabéns, torcedor. Vou fazer 2 takes. Parabéns, torcedor do Flamengo. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Parabéns, torcedor do Corinthians. Brincadeira. Mas, Sávio, eu queria que você falasse aí quem que você acha que vai levar essa Copa do Brasil pra casa. É um jogo difícil, né? Porque tudo bem que o time do Flamengo, ele é o que o pessoal fala, é um elenco maravilhoso, muito melhor do que o do Corinthians e tal, mas final é final, né? Olha, eu primeiro... um jogo desse tamanho,
Eu sempre gosto de ressaltar isso, não existe favoritismo. Ah, o Flamengo joga em casa, isso é positivo? É. O Flamengo é muito forte no Maracanã, tem um apoio da nação, é uma torcida que incentiva. É difícil o Flamengo perder dentro do Maracanã, mas outros fatores podem influenciar isso, né? A gente está falando de um time também com bons jogadores, um time experiente, é um grande clube, que é o Corinthians. Está acostumado a jogar em situações adversas, tem a né? parte psicológica, quer dizer, o jogador tem que entrar, de uma certa forma, muito concentrado, mas ao mesmo tempo relaxado no sentido de desenvolver seu melhor futebol, individualmente falando. Agora, eu acho que pela qualidade, se você colocar bem, o Flamengo, principalmente individualmente falando, tem mais qualidade que o time do Corinthians. Mas então eu também não concordo, mas eu quero saber de você. Você não concorda então que a maioria dos jornalistas estão falando 90-10, 90% de chance? Para mim não existe isso. Olha, eu falo isso por quê? Porque é experiência própria. Eu passei por isso. Eu passei em alguns momentos super favorito para muita gente e pum, perdemos. E vice-versa. Então, assim, o futebol pode acontecer tanta coisa. Uhum. Então você pode ter, isso estou falando do Flamengo e Corinthians, ou outros jogos importantes também, e uma expulsão no começo do jogo. Não é uma lógica, não é um 2+2, né? Uma mudança radical, um gol no princípio, e tudo pode mudar. Então, no jogo desse é muita concentração, muita concentração. Agora, como torcedor do Mengão, perguntar para quem você ia torcer. A torcida aqui é para que a gente possa sentenciar esse jogo dentro do Maracanã. A gente tem condições para isso. Tem elenco, tem treinador, tem comando, tem parte tática. Então a gente tem todos os ingredientes para isso acontecer. Se vai acontecer, eu não sei. É um jogo muito grande. O Sávio, ele entraria no lugar de quem nesse time do Flamengo? Fala aí. O Sávio em alto nível voando. Tem vaga nesse time, pô. Eu não sei, me perguntaram isso já. eu não sei, cara. Eu acho que, não sei, é difícil. Eu sou muito difícil para mim. Eu vou falar como bom apreciador do futebol. Tiraria o Everton Ribeiro. Pô, eu jogaria tudo. Colocaria o Sávio ali, ó. Tá, tirava o Everton Ribeiro, jogava lá pro lado. Complicado, cara. Um dos jogadores que eu mais gosto do Flamengo. Então, mas... Acho assim, muita gente fala, Sávio, eu não sei aonde, mas você jogaria. Eu confesso que eu não sei por quê. A gente está falando também de um time de muita qualidade individual, né? Eu brinquei, você falou do Everton Ribeiro, eu brinquei porque para mim é um jogador espetacular. Não, ele é diferenciado demais. Eu admiro muito esse cara. Ele vem a um processo de muitos anos sendo titular do Flamengo. O corintiano tá aqui, ó. Cria do Corinthians, cria do Corinthians. Pô, 20 anos atrás, né, o cara? Everton Ribeiro não sabia nem andar direito, né? Jogou a base ali, tá bom. Mas é um jogador super importante. É um jogador, individualmente falando, de muita qualidade técnica e, ao mesmo tempo, ele cumpre muito bem a parte tática, né? Então, no Cruzeiro ele também já era um absurdo, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito do Everton Ribeiro. Mas aí, um dia eu vou perguntar ao Dorival. Pergunta ao Dorival. Chega pro Dorival. Dorival é um cara fantástico. Dorival é meu vizinho em Florianópolis. Uhum. E é um querido, um amigo, e uma competência muito grande. Curiosidade, eu vou perguntar ao Dorival, sem... Tira amizade. Vou deixar ali, ó, Arrascaeta. Senão eu posso ficar ali, né, entrando. Não, ó, deixa ali Arrascaeta, Pet e Sávio. Acabou. É o meio de campo dos sonhos da torcida do Flamengo. Pet jogava muito, né? Pet era chato demais. Ainda é chato ainda, né, Pet? Um abraço pra você. Joga muito. Ó, tem um assunto que eu queria deixar pro final, porque eu queria realmente que você contasse sobre a sua carreira, toda a sua trajetória. Mas vamos voltar lá agora, voltar no tempo rapidinho um pouquinho, lá para 1995, que provavelmente é o assunto que todo mundo pede para falar e tal. Você, jogador da base e já no Flamengo, jogando há muito tempo, como é que foi aquilo lá, ó, Sávio? Vai chegar aí o Romário, e aí depois vai chegar Edmundo, e como é que foi isso? Primeiro, assim, eu gosto de ressaltar a minha parceria e minha etapa no Flamengo com o Romário, né? Então foi
Para mim foi super positivo, apesar de tantas dificuldades que a gente tinha de manter um elenco, sabe, por muito tempo. Era uma mudança sempre muito radical, né? Chega, sai jogadores, enfim. É uma instabilidade muito grande, mas foi uma parceria se eu não me engano, foram 109 jogos e 140 gols da dupla, né? Então, Pouco. é claro que 90 e pouco foi dele, né? Não, mas, pô, não tem nem... Mas, enfim, então foi super positivo. É um cara que eu aprendi muito, até para minha sequência da carreira no futebol europeu. Eu convivi, foram quase 3 anos jogando com ele na frente. E em 95 foi um período complicado, um período de muita expectativa dentro do clube, pelo centenário, por tudo que se criou. Então, a gente perde aquele campeonato carioca para o Fluminense, que foi um acaso ali, gol de aquele gol barriga no final, onde a gente fez um campeonato carioca muito bom. E ali foi uma pena, porque aquele campeonato carioca, perder aquele título, fazia parecer que estava tudo errado. O futebol tem muito disso, né? E não estava tudo errado. De marcar então, só assim, o último. a gente vem de um trabalho muito legal do Vanderlei Luxemburgo, do esquema tático, com bons jogadores, um time muito arrumado. E aí, com a derrota para o Fluminense, o Vanderlei ele é demitido, vários jogadores vão embora, outros jogadores chega o Edmundo, aí chega o Edinho, o treinador, fica poucos meses, sai, aí vem o Apolinho, que é o jornalista, assume o comando técnico. Virou uma confusão total. Uma lambança ali, que era muito difícil a gente fazer algo como, por exemplo, ganhar um título importante, né? Então, aí se cria a expectativa do ataque. Melhor ataque do mundo. Melhor ataque do mundo, sem uma estrutura, sem um comando técnico. Então, dificultou muito aquela questão. E mesmo assim, a gente chega em mais uma final, que foi a Supercopa do Campeão da Libertadores, que a gente, de 8 jogos, a gente ganha 7 e perde um jogo no primeiro jogo da final para o Independiente. A gente tenta reverter no Maracanã com 1-0 e tal, mas não foi suficiente. Então, eu acho que a expectativa que gerou em cima do centenário e daquele ataque foi uma expectativa que eu, ali dentro, eu não entendia. Mas era uma expectativa principalmente do torcedor, né? Será que pra você, talvez, você não entendia porque você já tava lá, será? Você já vinha? Eu não entendia porque eu convivia no dia a dia. Então, exatamente, você já estava lá. Eu convivia no dia a dia, era todo dia treinamento, as dificuldades que eram de montar um time, e quando se montava, chegavam mais jogadores, então entra uma vaidade muito grande na parte individual. Sobre isso que eu ia falar, como é que era, tipo, você tem ali Sávio, Romário e Edmundo, como é que era aquilo? Você também, você acha que você também tinha essa parte da sua vaidade ali, ou você era um jogador que se entregava mais ali? Não, mas eu assim... Porque Romário e Edmundo a gente já conhece essas histórias. Como eu falei, eu gostava, era o Flamengo, e o comprometimento pelo Flamengo era muito grande. E eu me dedicava, porque era um processo natural meu. Eu gostava de treinar, como eu falei. Eu treinava bem porque eu queria estar bem nos jogos. Mas, de repente, faltou algo da minha parte também. Mais incisiva, mas assim... E ao mesmo tempo você fala assim, mas como você vai ser tão incisivo com 20 para 21 anos, né? É isso que eu ia falar agora, você era muito novo. Um garoto, eu era muito novo. Você então, tinha junto com você ali um jogador que foi embora pra Europa, voltou. O Edmundo, o melhor jogador do futebol brasileiro na época. Exatamente. Então foi um conjunto de fatores ali que resultou num... Não existe, então, um motivo para o melhor ataque do mundo não ter dado certo. Eu acho Na que... verdade, deu certo. Eu acho que... eu acho que o principal foi realmente alguém muito capacitado taticamente, tecnicamente, para gerir. como o Vanderlei Luxemburgo, ou outro treinador do patamar do Vanderlei na época, para gerir esse grupo. Um dos erros ali, então, foi ter mandado também o Luxo embora, né? O erro foram vários erros, cara. Um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro. Então, quando você comete um erro atrás do outro, você pode até ganhar. Mas você minimiza muito terminar com conquistas, com vitória, né?
Foi uma pena e que eu fiz, chegou um momento desse ano que eu falei, olha, eu vou fazer a minha parte individualmente falando, porque o que eu não posso é conviver e admitir, particularmente, ver o Flamengo, por exemplo, em uma situação muito difícil, até para um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E como é que era lá o relacionamento agora? O relacionamento de Sávio, Romário e Edmundo? Era só profissional mesmo? Vocês tinham um relacionamento extra-campo também? Era mais... Não, eu convivia bem, assim, dentro do que podia. Mas era uma situação assim, eu respeitava muito os dois e automaticamente eu sempre fui muito respeitado pelos dois, principalmente pelo Romário, que jogou muitos anos comigo. Só que assim, um modo de ver a vida e a profissão era outro totalmente diferente. Era um aqui e outro ali. Então, eu tinha uma outra visão de vida e de profissão, e de profissionalismo. Se eu estou certo ou errado, não sei. Mas era uma visão que eu tinha muito particular. Então, por isso que era um respeito muito grande, a gente convivia e convivia bem, principalmente dentro de campo, mas com ideias e pensamentos totalmente diferentes. E aquilo que você falou é muito importante Aqui no futebol brasileiro a gente tem muito disso, né? Da gente pegar todo um trabalho que foi feito e por causa de um jogo não presta mais, não... Foi uma pena. Uma pena que foi um cara que eu tenho muito respeito. Eu aprendi muito em apenas 6 meses, que foi trabalhar com o Vanderlei em 95. Na verdade, 2 treinadores que eu tenho uma admiração muito grande, né? O outro, que eu tenho um carinho e um cara talentosíssimo, que é o Paulo Autuori. Paulo Autuori. Em 97 a gente trabalhou junto, é um cara de uma índole, de um caráter muito, muito especial. O treinador que mais marcou a tua vida, você acha, assim? Foi ele? Eu acho que o Vanderlei foi importante porque ele chega em um momento de afirmação, eu ali com 20 para 21 anos, que chega o Romário e ao mesmo tempo eu tenho que consolidar, por exemplo, o ano de 94 que eu tinha feito, que foi muito bom, e o Vanderlei trouxe isso para mim. Ao mesmo tempo que ele conversava comigo, ele me deixava à vontade, mas em relação tática também, então foi um período muito importante. Então por isso que eu tenho uma pena muito grande ele ter saído no meio. E em 97, como meu último ano, com o Paulo Autuori também, que é um cara, para mim, diferenciado, tecnicamente, taticamente, nos treinos, já naquela época, né? E a gente consegue, em 97, chegar à 4ª colocação no Campeonato Brasileiro com um time muito jovem. Era praticamente 80% da base do Flamengo, né? E o Paulo Autuori não tinha para onde correr. Não tinha muitas contratações. Tinha que trabalhar com o que ele tinha ali. Então, eu ali com 23 anos, eu era um dos jogadores mais experientes. Que loucura. O Júnior Baiano e tal. Então, foi um cara importante, até por ser meu último ano, né? Que foi meu último ano em 97, para minha sequência do futebol europeu. Agora, na Europa, a chegada foi importante com o Jupp Heynckes, o alemão. Depois eu tenho um treinador que era muito fera, ele não ficou muito tempo no Real Madrid, que foi o holandês, Guus Hiddink. O Hiddink era aquele treinador que dava muita liberdade mesmo, tá? E depois, durante praticamente 3 temporadas, foi o Vicente Del Bosque, que é um cara extraordinário também. O Del Bosque, ele ganhou tantos títulos com o Real Madrid, né? Uma etapa tão vitoriosa. É um ídolo também, como jogador. Mas é aquele treinador que comandava um elenco muito forte, muitos nomes, né? E que jamais deu um grito com alguém, né? Na beira do campo, no treinamento. Era um gentleman. Era um cara que o que ele passava era muito na educação, mas que os jogadores assimilavam o que ele estava passando. Então, assim, não tem um treinador específico melhor. Eu acho que esses foram os mais especiais. Isso aí é legal que você falou, que bate de frente um pouco com aquela teoria do torcedor de que o treinador ele tem que estar na beira de campo berrando o tempo todo para poder acordar o time e botar o time para... Não, o holandês, por exemplo, não era assim. O próprio Paulo Autuori. Não, o Paulo Autuori é totalmente assim. Tranquilo também. Ele é um pouco mais agitado, vamos dizer, né? Então, para mim, não, isso eu particularmente acho isso uma lenda. Porque
por exemplo, você no Brasil, você representa muito o Flamengo, né? E a torcida do Flamengo hoje, ela tem essa visão por causa do que aconteceu em 2019, que o Jorge Jesus ele era muito explosivo, né? Sim, não, são maneiras diferentes. São maneiras diferentes. De repente, da maneira do Jorge Jesus, ele passou algo muito forte pro elenco e pros jogadores. E da mesma maneira que o Del Bosque, sem dar um grito, ele conseguiu passava também tudo isso pros jogadores também. O próprio Paulo Autuori. Então, assim, não tem a fórmula, né? Uma fórmula específica de sucesso, né? Cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas o mais importante, independente disso, é o que você passa e como você passa para os seus jogadores. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, do que os jogadores absorvem e, principalmente, quando o jogador sente confiança no seu comandante. Eu acho que isso é o mais importante. Comandante ali. Ó, a gente já tá finalizando, Sávio, mas eu queria fazer para você as perguntas que eu já fiz para os nossos outros convidados aqui. Copa do Mundo agora 2022 Catar. Brasil campeão, você acha? Cara, a torcida é para que o Brasil ganhe. Eu não posso, assim... Cravar, né? Tem que ser cravada a resposta? Não. Quero que você fale aí qual é a seleção que você acha que tem mais chances aí de levar a Copa. Eu acho que o Brasil chega forte. Chega bastante forte. Eu não descartaria a Argentina. Não descartaria. Eu acho que tem outras seleções que podem surpreender. Não quer dizer que vai ganhar. Ser campeão. Eu acho que a seleção, por exemplo, que muito pouca gente está falando, na seleção holandesa, é uma seleção nova, é uma seleção forte. E a França? A belga, um pouco mais experiente, pode fazer alguma coisa. A seleção espanhola, olho também, que é uma seleção muito renovada, uma seleção jovem. Não, e além de ser uma seleção renovada, é uma seleção que tem camisa, né, também. Camisa, né? E tem muita qualidade técnica também. Então, a seleção francesa é uma das favoritas ainda. Não está na melhor fase, mas... Não está na melhor fase, mas a Copa do Mundo, ela muda muita coisa, né? E... você não pode descartar nunca uma Alemanha da vida. Mas eu acho que o Brasil em si, a seleção chega muito bem preparada, muito forte para essa Copa do Mundo. Pelo menos nas semifinais ali a gente vai ver a seleção brasileira, né? Agora, cravar se vai ganhar, eu espero que sim, né? Como brasileiro, claro. Mas Copa do Mundo é muito difícil a gente cravar. E o jogador que se você pudesse escolher que brilhar nessa Copa aí... Pedro vindo... Total. Imagina, aqueles roteiros de Copa do Mundo, que o cara ele vem do banco no segundo jogo, faz o gol ali, começa a jogar muito e fica até o final. Eu gosto, eu acho um jogador diferenciado, de muita qualidade. Eu vou colocar um outro aí, porque eu tenho um carinho muito grande, até pela história do Flamengo, Real Madrid. Vini. O Vini. E o Vini é um menino trabalhador, cara, é um menino resiliente, sabe? Tomou muita pancada no começo em Madrid e foi lá, trabalhou em silêncio. E eu acho... gosto de todo esse procedimento, assim, Tudo sabe? que foi dito também, né, quando ele saiu do Flamengo, não vai arrumar nada na Europa. Exatamente. Então, trabalhou quieto, fez o trabalho dele, olha, o resultado tá vindo, tá chegando, já chegou, né? Então, acho que esses dois aí eu torço para que façam realmente uma grande Copa do Mundo. A gente torce pro Vini, menos a galera da France Football, que deixou o garoto em 8º colocado no prêmio de melhor do mundo, né, sabe? Que foi triste de ver aquilo lá, mas eu achei legal que o Benzema venceu, eu fiquei feliz de ver o Benzema mas olha, ganhando. Se o Benzema não vence também, eu acho que eu ia mandar um WhatsApp pra lá, porque foi tudo louco. Primeiro, deixa o Vini em 8º. O Real Madrid em 3º, legal. Real Madrid 3º clube. O Real Madrid ganha do City, ganha do Liverpool. E fica em 3º. Mas tá bom. Mas o Real Madrid é isso. Sávio, eu só tenho te agradecer pela tua presença aqui hoje nesse podcast. A gente tá só começando e mesmo com a gente só começando, a gente te convidou para vir aqui. Você foi muito... respondeu a gente rapidinho ali, veio aqui com a gente. Pô, te agradeço muito, cara. E é isso, vamos... trocando mais ideias aí no futuro para voltar aqui pra gente fazer mais uma resenha. Não, prazer enorme, é legal a gente... Não, vou. Pode continuar? Não, pode continuar. Não, prazer enorme. E é legal porque são espaços que a gente tem como passar um pouco da nossa vida, da nossa carreira. É tanta coisa que a gente passa, né? Desde pequenininho, como eu falei, saindo de Vila Velha e tal, Espírito Santo. Mas estou à disposição.
Foi um prazer enorme. Foi um prazerzão. E antes de finalizar, porque eu sempre dou o presente no início do podcast, mas eu esqueço. E agora... Opa, presentinho. A minha produção ali lembrou. Esse aqui é um presente do Estrela Bet, dos nossos convidados. E hoje pra você aí, Sávio. Lembrando aqui, enquanto o Sávio dá uma olhada aqui, ó... Posso abrir? Claro. Não tem surpresa desagradável aí não, ó. Inclusive, tem presente sim dentro da caixa, tá? Coisa linda, ó. Alô? E aí, você que tá aqui assistindo a gente, pra finalizar, galera do Estrela Bet, clica aqui no link que tá na descrição desse vídeo, corre lá, faz a sua fezinha, beleza? Galera, quero agradecer a todos vocês que assistiram esse podcast até aqui. Mais uma vez, Sávio, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Se disponibilizou, saiu de longe, né? É porque no Rio qualquer coisa é longe, né? Por causa do trânsito. Mas, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima. Valeu, gente!